Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio, agora do sábado, dia 9 de janeiro de 2021, cor litúrgica branca, é o dia após a Epifania, que aconteceu, nós aqui na Igreja do Brasil celebramos no domingo, mas a Igreja Católica celebrou nesse dia 6, quarta-feira, dia de Reis, tá? Nós vamos entrar também no domingo, batismo do Senhor. E esse período, aí com o batismo do Senhor, é encerrado o período de Natal, que deu início no período do Advento, que houve o período da espera do Senhor, aí Natal, nascimento, né? Menino Jesus, Epifania, a manifestação do nosso Senhor e Salvador sobre a terra, certo? É um período extremamente curto, mas muito importante. Na data de hoje, nós vamos lembrar de Santo André Corsini. Muito bem, vamos para a liturgia. Recadinhos rápidos, né? O tema de oração do Papa, da Rede Mundial de Oração do Papa, que todo apostolado de oração entra em comunhão com essas intenções. Fraternidade entre os irmãos, sejam fiéis cristãos, sejam não cristãos, é o pedido do Papa. Nesse mês de janeiro, a CNBB, até onde eu sei, se não me engano, são os temas do mês, né, que a CNBB propõe. Estamos no mês do Santíssimo Nome do Senhor Jesus. Não vou recitar a ladainha do Santíssimo Nome, mas eu sugiro, por favor, traga aí essa reflexão para este mês, juntamente com a reflexão do tema do Papa Francisco, tá? Reze pelo Papa. Você que critica ele, reze para ele, né? Em vez de criticar, reza para ele, pela conversão dele, né? Por mais que ele esteja fazendo, que até o final da vida dele esteja fazendo alguns atos, como o pessoal chama Papa globalista, Papa da Nova Ordem Mundial, Papa do Fim do Mundo, Papa do Anticristo, é um absurdo. Reza pelo Papa, porque o Papa Francisco é um ser humano, o Papa Francisco não é um androide. Ele não é um animal. E eu vejo muitos católicos tratando ele como se fosse uma coisa. Isso é uma falta de respeito. Lógico, às vezes também a gente não gosta de algum padre, de algum bispo, alguma coisa, alguma situação, mas a gente não pode tratar essas pessoas como animais, como coisas. Não são coisas, eles são autoridades. Vamos rezar na intenção de todos os padres, bispos, clérigos, até o Papa Francisco mesmo, que estão envolvidos em escândalos das mais variadas ordens, mesmo que seja culpado, mesmo que tenha pecado a olhos vistos, ou que está na dúvida, né? No caso do Dom Alberto Taveira, que é um caso, por mais que a mídia está pondo lenha na fogueira, infelizmente há rumores de que é uma denúncia vazia. Então é preciso que a gente reze para que a justiça avalie bem quem são essas pessoas, por que elas estão se voltando contra o bispo e se não é necessário uma investigação para os acusadores nesse caso. É preciso ver a idoneidade da acusação e dos acusadores, né? Então é uma situação que está, por mais que... Por que certas reportagens às vezes não estão avançando? Porque eu estou observando uma situação assim. Até estão falando, denegrindo a imagem do Alberto Taveira. Até estão. Mas acho que devido também às orações do povo de Deus e que conhecem, eu não conheço ele, mas quem conhece tomou partido mesmo, né? Eu também não gosto de injustiça, então há rumores de que infelizmente os acusadores se uniram para destruir mesmo a reputação do Dom Alberto. Então fica uma situação difícil. É porque tem um menor envolvido, e quando tem um menor envolvido a coisa pega pior. Então tem que ver o que está acontecendo. Então vamos pedir que a verdade prevaleça. E nesse caso, a princípio, por mais que a mídia esteja em cima, o povo de Deus tem lutado em honra da dignidade do bom nome de Dom Alberto. Eu espero realmente que ele não tenha cometido isso, tá? Porque ele estava combatendo justamente o que ele está sendo acusado ali no meio em Belém, que tem um grupo muito forte que quer derrubá-lo, né?
E aí o que que acontece? É preciso pedirmos a conversão dessas pessoas, né? E também dar fortalecimento e conversão para Dom Alberto, né? Todo mundo está passível de ser convertido, da conversão. Só que nele uma situação diferente. Mas o que que acontece? Uma pessoa que se volta, como diz, dá uma de Judas na cara dura para um pastor, seja ele um padre, seja ele um bispo, por mais que a gente não goste, porque uma coisa é não gostar, outra coisa é você promover a morte em todos os sentidos, não é a morte física, a morte da dignidade, do trabalho pastoral da pessoa, entendeu? A morte em vida, né? Martírio branco, morte branca, digamos assim. Isso é muito grave. Nós nos transformamos pior que Judas, sabe? Então é preciso rezarmos nessa situação, tá? Então, não vai acusando Dom Alberto, tá? E tantos outros também, por várias situações, né? Existem vários casos assim que o acusador ou a acusadora estava por despeito, porque, sei lá, por algum motivo, mesquinho, egoísta, foi lá e falou que o cara estuprou, falou que era pedófilo, falou isso. Tem casos que infelizmente são verdade, então isso precisa ser investigado, né? Então, cada caso é um caso. Nessa situação, é necessário rezarmos então para que a justiça, que o Senhor Jesus, a verdade, o caminho e a vida prevaleça, certo? E que dê fortalecimento na cruz aí, Dom Alberto. Pedindo orações também para a saúde do padre Marlon Múcio. Eu estou gravando na sexta, não sei ainda como é que está a situação de saúde dele, mas ele ia passar por uma cirurgia para colocar uma sonda, não sei se é acho que não é nasogástrica, acho que é uma sonda diretamente pelo estômago, para se alimentar. Ele não está conseguindo mais se alimentar e e fazer traqueostomia, para fazer respiração. Ele não tem mais forças, tadinho, né? Mas a gente tem que pedir também o melhor para ele, pela vontade de Deus. Que o Senhor Jesus faça o melhor para ele e para a família dele, que conforte nesse momento. Rezando por todas as vítimas da Covid-19, pelos familiares que estão com um buraco em suas famílias, buraco no coração, né? Para que possam vivenciar o luto de uma maneira na graça de Deus, tá? Que mais? Então vamos direto para a oração a São José, porque estamos no ano extraordinário. E assim, gente, cuidado com certas notícias, tá? Então nesse caso parece que é um grupo de pessoas que estão acusando. Mas de qualquer forma, o Dom Alberto precisa estar na graça de Deus. Então reze por ele. Né? Reze pela conversão. Você também talvez de repente comprou a briga do lado dos acusadores. Reze pela conversão de todos. É uma forma de tomar partido sem tomar partido efetivo, né? Porque, que nem eu falei, no começo eu não quis entrar muito nesse assunto, porque eu não conheço direito o Dom Alberto, apesar do bom trabalho dele, conheço alguns livros do Retiro Popular, isso vai manchar mesmo a dignidade dele, mesmo que ele saia inocente ou não, isso acaba maculando a dignidade do bom nome, né? Só que eu estou ouvindo várias situações que conhecem ele, conhecem o trabalho dele e parece que dessa vez pode ser uma denúncia vazia. Então que o Ministério Público seja bem direcionado nesse sentido, né? Aí do caso do Padre Robson, ali há provas concretas que alguma coisa não vai bem. Então é preciso rezarmos. Então eu também rezo pelo Padre Robson na conversão dele. Aí eu também não tomei partido. O único partido que eu tomo é sempre pelo povo de Deus que se sente lesado, magoado, que sai da Igreja Católica por qualquer escândalo. Isso é muito grave, né? Porque não é a aridez espiritual. Aí já é, desculpa falar, falta de fé mesmo. E falta da vivência da graça. Então qualquer escândalo já vira. E mesmo que fosse um escândalo grande, efetivo, que realmente o sacerdote fez, cometeu, não é motivo para sair da Igreja Católica. O caso é isolado. Né? Tem que contar, então rapidinho, vou contar um testemunho. Eu trabalhei por uma família católica. Fiquei pouco tempo nesse local. Até me chamaram para ser catequista. Na verdade, me chamaram não. Era uma empresa familiar. Então, essa senhora me chamou para ser catequista, tudo. E eu vivia na idolatria ainda. Eu não tinha feito uma experiência real imediata com Cristo ou tivesse
houvesse uma necessidade de clamar por Jesus, né? Eu estava vivendo minha vidinha de boa lá no budismo e tudo, minhas ideias malucas. Passado um tempo, eles trocaram, eu já tinha saído, eles trocaram de endereço e, e aí eu conversando com uma outra familiar deles, né, porque é uma empresa familiar mesmo, todo mundo é família. Aí, partes da família, né, faziam parte, trabalhavam, ajudavam. E, e como fazia muito tempo que eu não falava com eles, acho que mais de 10 anos, perguntei como é que tava indo na igreja, tudo, falei, não, saíram. Falei, saíram por quê? Aí contou uma barbaridade lá que aconteceu em Blumenau. Foi grave mesmo. E pior que aconteceu a mesma coisa. Na verdade, aconteceu primeiro na paróquia onde eles frequentaram e depois a mesma situação com um familiar deles, sacerdote. Né, primo distante, assim. Foi chocante, entendeu? Eu já, na época, eu já tinha saído da onde eu. Do primeiro lugar que eu estava, voltei para a igreja católica e fiz o convite. Por que eles não voltam? Porque eu também fiz a minha conversão, tudo. Ah, não, eles não querem, porque perderam a fé. Por duas situações graves mesmo, gravíssimas. Não posso falar porque senão, né, coloca o casal em evidência. Mas foi uma situação bem complicada que aconteceu num território paroquial distante de mim e lá em Blumenau. Só isso que eu posso falar. E perderam a fé. Então, isso desculpa. Aí depois eu fiz uma reflexão, falei, então era católico de fachada. Participa, é catequista, tudo, mas por causa de qualquer errozinho de um sacerdote gravíssimo, eles não acreditam então que Jesus está no Santíssimo Sacramento. Então não fazia adoração, recebia Jesus de qualquer jeito e agora vive de qualquer jeito. A família inteira, que antes ia na missa, que agora não vai mais. Então esse é o católico de fachada, é uma crítica minha. Então não seja católico de fachada. Se você chegou até aqui, sei lá, qual que é a tua religião e tudo, porque eu acredito que não sejam só católicos, né? Sejam outras de outras designações. Mas não seja isso. Seja fiel, então. Você é cristão, você é evangélico, seja fiel à sua igreja evangélica. Você é católico, seja fiel à igreja católica. Se é no teu território paroquial, tenha a mesma fé quando você entra numa capela lá no interior, ou lá no Pai das Misericórdias, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe do Padre Manzotti, lá na igreja do Padre Paulo Ricardo, entendeu? É a igreja. O Senhor Jesus está ali, ele precisa ser honrado, entendeu? Agora não seja assim. Não seja assim. Porque eu, quando eu percebi uma situação de muito escândalo, que não era a Igreja Católica Apostólica Romana, nem por isso eu desisti de Jesus. Apesar que eu fiquei tentada a sair. Eu tive uma semana para pensar. E foi doloroso, foi todo um processo, né? Ainda fui me apresentar para um padre, fui lá, tudo. Depois aí tive uns desgastes com o padre, mas depois pedi desculpa também e estamos de boa. Quer dizer, aparentemente estamos de boa, né? Mas é tudo um processo, entendeu? Complicado. Mas nem por isso, só porque eu briguei com o padre, não gosto de um padre, o padre me xingou, o padre falou isso, rogou maldição para mim, eu vou desistir de Jesus. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, mas é preciso rezarmos para esta comunidade lá em Belém, rezarmos para a comunidade do Divino Pai Eterno, né? Lamentavelmente, todo mundo que pagou seus boletinhos do Divino Pai Eterno perdeu, né? Mas assim, até nessa parte as pessoas não perderam. Esse dinheiro volta para elas se elas tiverem fé, porque é um dinheiro suadinho, né? Entendeu? Elas voltam. Não pense que perdeu, volta. Porque tudo que é do ímpio vai acabar, entendeu? Mas de qualquer forma, mesmo assim, é preciso rezarmos para esses padres que caem em tentação, cai feio, né? Pisa na bola, tá? Então eu peço essa gentileza. Antes de sair crucificando, jogando pedra, dilapidando a pessoa, mesmo que haja evidências graves mesmo, né? Que há situações gravíssimas, reze por todos os envolvidos. Acho que foi na diocese de Formosa, se não me engano, né? Porque agora é Dom Adair José. Mas teve um bispo lá que foi acusado de roubo, corrupção de dinheiro. Aí no final ele saiu inocentado, acho. Não houve provas. Mas o bom nome dele acabou. Né? Mesmo nessa situação de dúvida, vamos rezar por todos os envolvidos, porque são nossos irmãos, são nossos pastores. E mesmo quem se tornou de pastor se tornou pai de família.
padres que resolveram montar família, né? Reze por eles, eles não deixam de ser padres. Claro que não fazem mais as funções, né, de padres, mas nunca vão deixar de ser padres. Freiras também que saíram. Ah, eu sou uma ex-freira. Não existe. Continua freira, porque foi consagrada ao Senhor Jesus. Agora, se vive na vida de pecado, saracoteando por aí, fazendo ciricutico, aí é problema da pessoa. Mas todo consagrado, na minha humilde e parca visão, talvez você há de concordar, você pode perguntar isso para o padre, todos eles sejam padres, não seminaristas, mas padres, que depois, sei lá, fez filho, casou, ou vive no pecado, não sei, desistiu do sacerdócio, e freiras, freis, eles nunca vão deixar de ser o que fizeram no primeiro compromisso. Até estão adulterando, inclusive. E não é adulterando com qualquer pessoa, estão adulterando contra o próprio Deus. Isso é muito grave. Não quero colocar a culpa nas costas de nenhum padre casado ou freira casada, mas é preciso termos consciência de que foram feitos votos de casamento, de matrimônio, uma aliança, né? E que eles tenham a capacidade de pedirem perdão todo dia. Né? E se não tem capacidade, que nós possamos pedir perdão por essas situações. Não é só uma escolha pessoal, gente. Jesus é uma escolha pessoal, mas pela graça de Deus nós avançamos, mas às vezes a gente regride, né? E mesmo assim a misericórdia de Deus está aberta para todos. Pronto, falei. Com relação a essa situação do padre casado, eu vi uma homilia. O padre Manzotti já voltou para suas atividades, né? Então, mas ele pegou um período de recesso entre o Natal e o Ano Novo. E nesse período tem um padre que eu gosto bastante de ouvir as homilias, que é o padre Edson, que ele é capelão, acho que da aeronáutica, aqui na cidade. E ele faz as homilias, né, quando é possível, quando o padre Manzotti não pode fazer, ou outro padre também não pode vir. E ele comentando que estava meio tristinho, né, queria agradecer ao padre que auxiliou ele na ordenação e tudo. Aí ele soltou que parece que um padre que é tipo um professor, que seria um bom testemunho de caminhada, acabou tomando um outro caminho. Eu achei aquilo muito triste. Eu não gosto de ouvir esse tipo de assunto. Lógico, a pessoa errou, tem que assumir a situação. Fez um filho, se envolveu com uma mulher, mas é sempre bom que assim, tipo, se envolveu com uma pessoa e não teve filho, graças a Deus louvado seja. Porque aí o sacerdote volta pro ponto inicial, né? Pior é quando acontece a consequência e é preciso assumir isso. Então, nessas situações, é preciso muita oração. E estamos vivendo tempos difíceis, né? Pronto, eu falei minha opinião sobre o Dom Alberto. Eu acho que cada um tem que tomar cuidado mesmo com algumas notícias, tá? Não é comprar qualquer história. E na dúvida, aquilo que eu já falei, repito, cuidado quando vai tomar partido. Cuidado, tá? A internet favorece a gente ser muito xiita na coisa, ser muito apaixonado demais. E aí a gente pode estar cometendo erros gravíssimos, tá? Então, vamos lá. Eu não falei, né, a oração de São José. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração a São Francisco, não, foi São Francisco, desculpa, a São José. É que eu tô com o Papa Francisco também na cabeça, aí vira isso. Bom, lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com essa confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Santíssimo Nome do Senhor Jesus possa estar nos protegendo,
nos abençoando na nossa caminhada diária. A primeira leitura de hoje é a primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 14 a 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isto se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 149, com o refrão O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. O evangelho de hoje é João 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João Batista estavam discutindo com o judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E tanto na primeira leitura quanto na segunda, existe uma coisa que não está explícita, mas é necessário uma abertura de olhos, uma abertura de olhar, uma abertura no entendimento e uma abertura de ouvidos no plano divino, na parte espiritual, que é o que? Eu não gosto de falar muito espiritual, que parece uma coisa meio esotérica. No plano segundo a vontade de Deus, pronto. Que é só pela graça de Deus, pela vontade do Pai em nossas vidas, é que podemos, mesmo sendo pecadores, ou fazendo pecados, porque existem pecados mortais, né? Mas mesmo assim, é pela vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que aquela alma seja salva, nem que tenha que parar lá no cantinho do purgatório mais tenebroso para purificação, no juízo particular daquela pessoa, daquela alma, assim será a vontade de Deus. Então, nas leituras, tanto na primeira quanto na segunda, e ainda o Salmo vem reforçar que o Senhor ama o seu povo de verdade, então por amar o povo de verdade, ele concede até a graça da salvação sem que a pessoa às vezes saiba. Por isso que não basta apenas dizer Senhor, Senhor, ou estou fazendo evangelização. É necessário termos a humildade, uma vez por dia, por semana, uma vez na vida, perguntar verdadeiramente para Jesus, para o Senhor Deus Todo-Poderoso, o seguinte: Senhor, que seja da sua vontade a salvação da minha alma, mesmo que eu vá parar no purgatório. E colocarmos em dúvida isso também. Será que mesmo nessa caminhada eu vou ter a alma salva? Ou se isso que eu estou fazendo é apenas minha vontade, para meu ego, para uma coisa egoísta, só porque eu quero que Deus me ame, entendeu? Porque lamento informar, vai ter uma ala aí que Deus não vai reconhecer você no teu juízo particular e nem no juízo final, isso é fato. Algumas almas que até trabalham na Igreja Católica não vão ter
essa bênção. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. E por mais que fale, mas Senhor, eu trabalhei para o Senhor. Faz a pergunta certa em vida. Mas isso é uma coisa que é preciso te incomodar sempre, meu irmão, minha irmã. Isso é uma incomodação que até dá uma sensação de morte, dá uma sensação ruim, uma sensação de desamparo. Mas é preciso termos essa dúvida. Será que a minha alma será salva? Mas também não é motivo para desistir de tudo e cair na gandaíce. Não é isso. Se a gente está na caminhada, é preciso termos essa dúvida. É preciso estarmos em dúvida. João Batista teve, depois que a gente for ler nos evangelhos, João Batista tem dúvida. Porque ele pede que os discípulos vão lá perguntar. Ele lá na prisão e pede para perguntar para Jesus: o Senhor é aquele que nós já estávamos esperando? João Batista teve a dúvida. Talvez não tivesse dúvida quanto à salvação, mas ele ficou em dúvida quanto à presença de Jesus, a manifestação. E o que Jesus fala? Fale para ele tudo que vocês viram, todas as curas, todas as pregações, tudo que aconteceu aqui. Ele não falou, sim, sou eu. Jesus teve até humildade. Ele só falou, veja o que foi feito. Veja o meu testemunho. E fale para João Batista. Certo? Então, é por graça de Deus que estamos no caminho, mas ao mesmo tempo é preciso sempre afirmarmos, Senhor, é da sua vontade que eu seja salvo? Porque o Senhor ama todos, ama até o ímpio. Mas algumas almas, por algum motivo, não pertencem, assim, não vão estar no redil dos cordeirinhos de Jesus, né? Isso aí é um mistério dele, inclusive é a decisão suprema dele. É por isso que tem conversões que não têm explicação. Determinadas pessoas que eram para estar aí já no inferno, mas não estão e não vão estar, nunca, jamais. Certo? Espero que vocês tenham entendido a pergunta, essa reflexão em forma de pergunta. Isso é algo que incomoda, machuca, dói, nos sentimos inúteis, mas nós somos mesmo, né? Mas é preciso termos essa coerência no sentido, de fato, é sua vontade que eu esteja, minha alma está aí no seu coração, porque senão se humilhe mais, né? Se faça ser reconhecido, não seja o rico do rico e o Lázaro. Se apresente, mas nem por isso cai na gandaíce depois. Ah, o que eu estou fazendo então na igreja? O que eu estou fazendo na minha caminhada da vida? Não, é hora de fazermos reflexões mais profundas. A gente tem que, assim como o Senhor sonda nos nossos corações, a gente precisa também dar uma cutucadinha no coração de Jesus e perguntar efetivamente. Eu sei que o Senhor me ama, mas assim, porque temos que ter certeza também do futuro. Quer dizer, não é bem certeza, mas temos como diz, não ter uma ilusão meramente. A gente tem que ter esperança. Não dá para confundir ilusão com esperança. É iludido, né? Católico iludido. Não, tô fazendo tudo certinho, eu vou pro céu. Não, seu iludido. Você tem que ter esperança. E no meio da esperança temos dúvidas. E ainda podemos dar uma pisada da bola grande. E mesmo assim, dependendo da pisadona, Jesus ainda corre atrás da gente. Corre atrás das almas, certo? Então hoje eu vou deixar vocês com um incômodo grande, mas é necessário. Desejo a todos um ótimo sábado, fiquem na paz de Cristo, guardados no Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Paz e bem.